sequência. Aí, pintou dúvida, né? Vocês perguntem, eu vou fazendo. Se não tiver pergunta, é porque tá tudo ok, tá? Eu vou entender dessa maneira. Então vamos lá, a primeira questão sobre fatoração de polinômio. Fatora os seguintes polinômios. O que nós temos aqui? 5x mais 5y. Esse tipo de expressão são chamados de expressões algébricas, porque envolve letra e número. E essas letras aqui são chamadas de parte literal. E esses números que acompanham a letra é chamado de coeficiente. E aquele número que vem acima da letra continua sendo expoente. Então vamos lá. Aqui a primeira parte de fatoração é fatorar o número que é comum, tá? Colocar em evidência que é comum. O que quer dizer comum? É aquele que tem tanto nessa primeira, a minha caneta não está funcionando, tipo, o que tem aqui e tem aqui. O que tem aqui e aqui ao mesmo tempo são chamados de elementos comuns, né? Letra ou número comum, a gente coloca em evidência. E colocar em evidência é destacar ele, separar daquela expressão. E ele é separado usando parêntese. Então, abra essa aqui. Então, 5x mais 5y. Observa aqui. Aqui é x e aqui é y. Não são comuns. Para ser comum, que tinha que ser x também. Né? Mesmo que tiver expoente, mas desde que seja a letra x, aí eles são comuns. Como são letras diferentes, não são comuns. Então vamos ver agora se os números, coeficientes que acompanham essas letras são comuns. Aqui nós temos o número 5 aqui e tem o número 5 aqui, então eles são comuns. Então eu vou colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Separar ele aqui. O que sobrou que não é comum, vem tudo dentro de parêntese. Então, eu tirei o 5 aqui, sobrou o x, mais o sinal não muda. Tirei o 5 aqui, sobrou o y. Isso aqui é a multiplicação, tá, gente? Não coloca aqui, né, não apareceu ponto, mas é a multiplicação. Porque, como que eu faço para saber, por exemplo, tirar uma prova real para saber se isso está correto? É só multiplicar, ó. Se eu fizer 5 vezes x, dá 5x. Se eu fizer 5y vezes y, tem que dar 5y. Então, esses valores, para saber se estão corretos, é só fazer isso. Então, tira a prova real dessa maneira. Agora 7ab menos 14bx. Para esse dia de segunda-feira, minha letra fica pior. Então, vamos lá. Nós temos números, né, que é os coeficientes, e as letras, que é a parte literal. Você pode observar primeiro o número ou as letras, tanto faz. Todo jeito você tem que colocar em evidência que é comum mesmo. Se eu olhar os números aqui, ó, coeficiente, tem um 7 e 14. Aí você fala assim, mas esses dois não são comuns, né? Porque aqui na primeira aqui, os dois são iguais, né? Eu falei que é comum. Mas também tem aqueles números comuns, entre outros números que não são iguais, igual 7 e 14. Aqui é 7 que não é 7, mas como que eu faço para descobrir se tem comum ou não? Não é somente eles sendo iguais não, tá? Comum também é aquele que está nele. Ele está lá naquele número também. Por exemplo, o 7 está aqui. A gente geralmente olha pelo menor deles, para descobrir se é comum ou não. Aqui é o 7, aqui é 14. Como que eu faço para saber se o 7 é comum ao 14? É só a gente fazer a divisão. 14 dividido por 7 dá 2. Né? Então isso quer dizer que o 7 é comum, porque o 7 dividiu 14. Então coloco o 7 em evidência, separado. Agora vamos saber qual letra é comum, para eu poder colocar em evidência, e o que sobrar vai ali no parêntese. Então aqui tem letra A, mas aqui não tem letra A. Então não é comum. Aqui tem letra B, aqui tem letra B. Então ele é comum. Coloco a letra B aqui. O X só tem aqui, não tem X aqui, então ele não é comum. Então aqueles que for sobrando vai tudo dentro do parêntese. Então vamos lá. Daqui eu tirei o 7 e o B. Sobrou o A. Esse sinal aqui não muda, ele continua. Deixa eu apagar esse risco aqui. Então ele continua menos. Tem alguns casos que o sinal muda, mas não é nesse aqui não. Aqui, como que eu faço para saber que não vai ficar no lugar do 14? É só fazer o 14 por 7, porque ele é comum, né? Ele divide. Então se dividir 14 por 7 dá 2. O B, ele é comum, está aqui fora.
O x não é comum, né? Então ele vai continuar dentro de parênteses. Então ficou 2x. Como faz para saber se aqui está correto? Multiplique de volta. 7b vezes a dá 7ba, ou 7ab, que é isso daqui. 7b vezes 2x, aí você faz 7 vezes 2, 14, o 14 aqui. O b, multiplicando aqui por x, são letras diferentes, é só repetir os dois. Dá exatamente 14bx. Isso aqui é colocar termo comum em evidência, dessa maneira. Agora a gente verifica as alternativas aqui. Eu fiz umas pequenas mudanças só. Então eu tenho aqui, ó. Os dois primeiros aqui estão corretos, né? Mas aqui no segundo é 7b vezes a menos 2x e aqui é 7b vezes a menos 14x. Mas o nosso aqui deu 7b vezes a menos 2x. Então a alternativa nossa é essa aqui. A número 2 fala o seguinte, está escrito fatório do mesmo jeito, mas o processo é o mesmo. Eu coloquei mais polinômio aqui, né? Que são chamados também de binômio, porque se tem dois termos, né? Se tem dois termos é binômio, se tem três termos, trinômio. Mas todos eles são chamados de polinômio. Só o monômio que não encaixa no polinômio, porque monômio é um termo só. Cada valor desse sozinho, por exemplo, esse 7b é chamado de polinômio. Mas se você agrupa mais valores com parte literal e coeficiente, igual esse aqui tem um menos aqui, então ele passa a ser dois termos, chamado binômio, que passa a ser polinômio também. Polinômio que tem vários, né, monômios, parte de 2, e vai aumentando. Aqui então eu tenho 1, 2, 3, 4 polinômios. Então vamos lá. Vou colocar minha evidência. Pegando o primeiro aqui, 3a no 6b. Então vamos lá. Aqui eu tenho um coeficiente, 3 e 6. Eles não são iguais, mas basta verificar o menor, ver se ele divide o maior aqui, né? Se dividir, beleza. Acontece de ter aqueles que não divide. Se tem dois coeficientes aqui, no caso os números que acompanham a letra aqui, que não tem número que divide os dois, isso quer dizer que eles não são comuns. O que acontece? Você não coloca em evidência, porque eles não são comuns. Tá? Então você não faz a divisão. Ele permanece no parênteses também. Então, mas nesse caso aqui divide. 3 divide 6. Então 3 é comum. Então eu coloco 3. Aqui é A, aqui é B. O A e B são letras diferentes, então não tem como colocar em evidência, vai ficar dentro do parêntese também. Então aquele que colocou em evidência, fora do parêntese. O que não foi em evidência, dentro do parêntese. Então aqui eu tirei o 3, que está em evidência, sobrou o A. Então A tem que ser dentro do parêntese. Menos. Para saber qual número aqui que eu vou colocar no lugar do 6, é só dividir o 6 por 3, que dá 2. O B não é comum, não está aqui junto do 3, né? Então eu repete dentro do parênteses. Tirando a prova real, 3 vezes A, 3A. 3 vezes 2B, então 3 vezes 2 é 6 e repete o B. Então é 6B. Então essa é a prova real. Por isso que eu falo, faça a divisão, né? Porque quando multiplicar aqui, para dar esse valor tem que ser a multiplicação. Então dá exatamente o valor. Então, se eu quero colocar em evidência, eu faço a divisão. 6 por 3, 2. Tá? Porque a divisão é o contrário da multiplicação. Um faz, outro desfaz. Outro aqui. Aqui eu tenho 4. Observe que só tem uma letra. Então, essa parte literal aqui, que é o x, que a gente chama de letra mesmo, não tem como ser comum, porque só tem ele. Não tinha que ter outro x junto do 8. Como não tem, ele não é comum. Mas tem um 4 e o 8. Para saber se é comum, eu observo o 4 e verifico se o 4 divide o 8. Se o 4 divide o 8, então o 4 é comum. Alguns casos, vou pegar esse aqui, mas só como exemplo. Alguns casos, por exemplo, suponhamos que o 4 não divide o 8. Mas, isso não quer dizer que ele não é comum. Pode ser que tenha outro número que divide eles. Por exemplo, suponhamos
que não, o 4 não divide 8, mas o 2 divide 4 divide 8. Então já tem outro número que é comum. No caso seria o 2. Então tem algumas questões que acontece isso. Tá? Mesmo que tenha número aqui, e esse menor que a gente achou não divide o outro maior, mas tem um número que divide os dois, que não é esse, no caso o 4, né? Como exemplo. Mas aqui o 4 divide, então ficou mais fácil. Então, se o 4 divide 8, ele é comum. Então, se eu tirei o 4 em evidência, sobrou x no parêntese. Aqui, eu divido 8 por 4, dá 2. Tirando prova real, 4x, 4x, 4 vezes 2, 8. Tá aí. 2a mais 4b. Olha, a letra aqui é A e B, então não são comuns. A gente escrever que essas letras vão ficar no parênteses. Mas nós temos o 2 e o 4. O 2 é menor do que o 4, né? Observe sempre o menor. O 2 divide o 4. Então, se o 2 divide o 4, isso quer dizer que o 2 é comum a 2 e a 4. Então, eu coloco ele fora do parêntese. Eu tirei o 2 aqui, coloquei em evidência, sobrou o A. Aqui, observe que aqui é um 4. Então, 4 dividido por 2 é 2. Esse B aqui não é comum, ele continua no parênteses. Tirando a prova real, 2 vezes A, 2A, 2 vezes 2B, 2 vezes 2, 4, fica 4B. Então, prova real confirmada. Igual fazer essa aqui, embaixo. 10m mais 5n. Observa aqui, temos as letras são diferentes, M e N, então elas vão ficar no parênteses, que não são comuns. Para ser comum tinha que ser aqui, tinha que ser o N, ou aqui tinha que ser o N. São letras diferentes, não são comuns. Tem um 10 e tem um 5, os coeficientes. O 5 é o menor que o 10, então eu vou verificar se o 5 divide o 10. Se isso acontecer, então o 5 é comum. Então 5 dividido por 10, porque 10 por 5 dá 2. Então 5 é um número comum. Então, divide 10 por 5, sopra 2. O M não é comum, repete no parêntese. O 5, eu tirei o 5, sobrou o N. Pronto, fechou. Tirando prova real, 5 vezes 2, 10. 10M. Bateu. 5, aqui, 5 vezes N dá 5N. Bateu. Então essa é a prova real. Agora só verificar as alternativas. Aqui A menos 2B. Deixa eu tirar esse menos aqui. Você viu aqui? Coloquei o menos não sei de onde. Aqui não é menos não, tá, gente? Aqui é mais, não sei de onde eu tirei esse menos não. Não sei. Mas aqui é mais, tá ok? Mais, então vamos lá. Então 3 vezes A mais 2B. 4 vezes aqui tá batendo. 2 vezes aqui tem um menos. Aqui tem um menos. Aqui não tem menos. Então não tá batendo não. Aqui tem menos, aqui também não tem. Essa não tá batendo não. Deve ser a segunda. Aqui tá certo. Tá certo. Aqui bateu. Bateu. Então a alternativa é essa. Nessa aqui só a primeira e a segunda que bateu o resultado. As outras tem um sinal de menos. Então essa aqui, correção feita. Vamos para a próxima. Versão 3. Essa tipo de fatoração já mudou um pouquinho. Né? Aqui está x² menos 4. Esse aqui está diferente da anterior. Tá? Já tem um quadrado, tem um menos, na anterior não está desse jeito. Nesse caso aqui, a fatoração, vai ter dois parênteses. Ele é parecido com produtos notáveis. A diferença é que ele não vem parênteses aqui ao quadrado. Então muda um pouquinho. Muda o jeitão. Como que fica? Então, como que eu faço para saber a fatoração? A fatoração desse valor aqui, ele vem em dois parênteses, um produto de dois parênteses assim também, ó. Produto de dois binômios. Tá? Produto da diferença.
Então, como faço para descobrir os elementos que vem aqui dentro? Então, eu faço o quê? Cálculo raiz quadrada desse número aqui, ó. X ao quadrado. Raiz quadrada x quadrado, ó, só fazer isso aqui, ó, divide sobre x. Tá, vamos lá, então, x. Aí eu calculo a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Será que é aqui mesmo? Sim, é. Vamos lá, volta onde nós estávamos. Só um pouquinho, que o negócio tá... O computador está travando. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Aí, ó, calculo a raiz quadrada desses valores, coloco ele no parêntese. Primeiro termo, primeiro põe positivo e o segundo coloco negativo. Ele é parecido com os produtos notáveis. Qual que é a diferença dele para os produtos notáveis? A diferença é que aqui um é mais, outro é menos. Ah, mas por que que esse valor... Por que que tem que fazer dois parênteses, um mais, outro menos? Eu vou resolver que vocês vão entender melhor. Funciona assim, ó. Eu faço x vezes x, dá x quadrado. Eu faço x vezes 2, 2x. Esse x é positivo. Então, positivo. Esse x vezes o 2 é negativo. Aí fica mais vezes menos, dá menos. Aí eu faço esse 2 por x, dá 2x. Só que esses dois aqui são positivos, tá? Positivo. Então essa é a diferença para os notáveis. No para os notáveis, aqui os dois têm o mesmo sinal. Ou os dois é menos ou os dois é mais. Nesse caso aqui do x quadrado menos 4, com o negativo dessa maneira aqui, só dois valores, ele vai acontecer isso, ó, um positivo com negativo. 2 vezes 2, 4. Ó, mais vezes menos dá menos. No produtos notáveis, esse aqui sempre é positivo, independente do sinal ser menos ou não no parênteses. Então tem essa diferença. O que acontece com isso? Esse 2 ao invés de somar, nós vamos subtrair. 2x menos 2x dá 0. Aí sobra x quadrado menos 4. Então, para a gente encontrar os valores entre parênteses, assim, o produto deles, né, no caso a fatoração, né, x quadrado menos 4, a gente usa a raiz quadrada para achar esses valores dessa maneira aqui, que são justamente os valores que, multiplicando entre eles, vai dar x quadrado menos 4. Então, isso é válido para todos os casos que for dessa maneira. Sempre a letra vai estar ao quadrado, então uns que a letra é elevada a 4 também, mas sempre ao quadrado, e o outro valor também tem raiz quadrada. Sempre vai acontecer isso. Então, vamos ver essa outra aqui agora, ó. Ao quadrado menos 1. Então, calculo a raiz quadrada de A ao quadrado. Aqui é 2, divide por 2, sobra A. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado é A. E aqui a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, no parênteses vai ser esses valores que eu calculei a raiz quadrada. Um positivo e o outro negativo. Pronto. Aí basta isso. E esse aqui é a fatoração. Tá? Aqui é a fatoração. Agora a gente tem que descobrir o produto, né? Que dá produto da diferença que está correto, né? Mostrando aqui esse x menos 2, mais 2, a menos 1 mais 1. Ah, olha aqui de baixo. Aqui está mais, aqui está mais. Eu não sei o que eu marquei na questão. Aqui é mais que é mais, ó. Não, os sinais tem que ser diferentes, tá? Mas aí você olha assim, mas professor, você colocou primeiro negativo e segundo positivo. E aqui no seu cálculo está positivo primeiro negativo. Tanto faz, tá? Essa ordem aqui, ó, não vai alterar esse resultado, não. Todo jeito. O que pode acontecer? Do jeito que está aqui para o jeito que eu coloquei aqui. O que vai acontecer é que aqui, nesse caso aqui, né, o primeiro vai ficar positivo e o segundo vai ficar negativo. Todo jeito vai dar 0. Esse aqui, todo jeito vai dar negativo também. Então essa ordem tem uma frase que diz assim: a ordem do produto não altera o fator, quer dizer, a ordem do produto não altera o resultado. Então o que acontece? Mudei a ordem aqui, certo? Mas vai dar o mesmo resultado, tá? Então a questão é essa aqui. Essa questão não está correta porque os dois têm sinais iguais.
Nesse caso seria, esse caso aqui é do produto notáveis, que é o produto da soma, que não é esse caso, que é o quadrado da diferença, é diferente. Questão 4. Relatório de expressão. Esse aqui é o mesmo processo dessa número 3. Então 4 ao quadrado menos 9b ao quadrado. Então tem que descobrir os valores que vem aqui no parênteses. É o produto, né, da diferença aqui. Da soma pela diferença. Então calcular a raiz quadrada de 4 ao quadrado. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de a ao quadrado é a. É só eliminar o expoente do a. E a outra lá, 9b ao quadrado, 9b ao quadrado, né? 9b ao quadrado, a raiz quadrada dele. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então, aqui dentro do parênteses vem 2a. Acho que o espaço ficou pequeno, tá mal. Então aqui é 2a mais 3b vezes 2a menos 3b. Lembrando que essa ordem aqui não altera, que pode ser menos, que pode ser mais. Tem que ter um mais, outro menos. Só não pode ter os sinais iguais. Tá? Aqui tá diferente do que eu coloquei aqui, ó. Eu posso colocar do mesmo jeito, não vai, isso não altera nada, tá? Eu posso colocar o menos aqui e o mais aqui. É mais comum você encontrar o mais primeiro e o menos depois. Vamos para essa aqui. 9x elevado a 4 menos v6, y elevado a 6. Então, a raiz quadrada desse número, 9x elevado a 4. Olha só, a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, x elevado a 4. Lembra que eu mostrei agora? Quando aqui é 2, a gente elimina. Nesse caso aqui não elimina, a gente divide. Então, se eu dividir, eu vou colocar aqui separado, aqui só para ficar melhor, para poder rabiscar. Então, só x elevado a 4, separado, né? Olha só, aqui é 2. Então, quando aqui é a raiz quadrada, eu faço o quê? Eu divido por 2, divido por 2. Se eu dividir 2 por 2, a raiz desaparece. Se eu dividir 4 por 2, vai ficar 2. Então, fica x ao quadrado. Então, aqui acontece o mesmo, x ao quadrado. Fica x ao quadrado aqui. Então, vamos lá. Agora, a próxima aqui. Raiz quadrada de 16, y elevado a 6. Raiz quadrada de 16 é 4. Ou você fala assim, mas como que eu resolvo y elevado a 6? Eu copiei, certo? Y elevado a 6 mesmo. Então, eu vou fazer separado igual eu fiz aqui, ó. Vou usar esse espaço aqui, que é um espaço que é reduzido. Como que eu faço para resolver a raiz quadrada de y elevado a 6? Então, lembrando, raiz quadrada, então aqui é índice 2. Então, quando os valores aqui do expoente, do radicando e o índice são diferentes, a gente não tem como dividir um pelo outro e eliminar o radical. Tem que fazer o seguinte, dividir igual a fração. Dividir o índice por 2, por que por 2? Porque o 2 divide o 6, então eu vou usar 2. É a mesma que a simplificação de fração. Então eu vou dividir por 2. Se eu dividir o índice por 2, vai dar 1, então o radical desaparece. Aí eu divido o 6 por 2, dá 3. Então fica y sem o radical elevado a 3. Então aqui y elevado a 3. Então aqui vai ficar 3x ao quadrado. Vou colocar igual está debaixo aqui, né? Menos 4y ao cubo. Y ao cubo vezes 3x quadrado
mais 4y ao cubo. Pronto. Isso é fatorar a diferença do quadrado, porque é a diferença do quadrado, né? Então, fatorando, onde eu vou colocar um produto de dois binômios. Agora, vamos verificar qual que bateu com o resultado. A primeira deu 2a menos 3b, 2a mais 3b. Aqui está tudo mais, então já dá para descartar, ó, mais. Mas vamos observar, vai que eu coloquei errado e não prestei atenção, né? Então vamos verificar todos aqui. Aqui está batendo. E essa última aqui deu 3x quadrado menos 4y ao quadrado. E aqui também o mesmo valor. Então a questão realmente é essa aqui. Vamos lá. Verifique se os polinômios são um trinômio quadrado perfeito. Para ser um quadrado perfeito, ele tem que formar isso daqui, ó. Os valores não podem estar ao quadrado. Como que faz para encontrar? Esse trinômio quadrado perfeito está resolvido, né? Na verdade, ele veio de um produto notável, né? Na verdade, para um jeito de descobrir se ele é um trinômio quadrado perfeito, não precisa nem desse parêntese. Precisa o seguinte. Precisa que eu calcule a raiz quadrada desse primeiro termo e do último termo. Pega o resultado da raiz quadrada e multiplicar por 2. Se der esse valor aqui, ele é um trinômio quadrado perfeito. Porque tem alguns casos aqui, a raiz quadrada desse valor é exato. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele é um trinômio quadrado perfeito. Para isso nós temos que fazer alguns cálculos. Então x ao quadrado, calculando a raiz quadrada dele dá x. Calculando a raiz quadrada de 64, dá 8. Como faço para descobrir? Eu vou multiplicar 2 por x e por 8. Eu tenho que fazer assim, ó, 2 vezes x vezes 8. Se esse resultado aqui der esse do meio aqui, então ele não tem um quadrado perfeito. Então 2 vezes x, 2x, 2x vezes 8, né, dá 16x. É só fazer 2 vezes 8, 16 e repetir o x, tá? 2 vezes 8, 16. Repete o x, 16x. 16x. Observe que aqui deu 12. Aqui tem um 12. Tá? Se aqui é diferente desse, então ele não é trinômio quadrado perfeito, não. Então a resposta aqui é não. Tá? Tem que tomar cuidado, né? Riscar dessa maneira. Tá? Ele aparentemente é. Mas depois faz todo o processo, verifica-se que não é. Esse caso aqui, ó, raiz quadrada de a ao quadrado é a. Raiz quadrada de 121 é 11. Aí eu multiplico por 2. 2 vezes o a vezes o 11. 2 vezes 11, 22. E repete o a, 22a. Esse sinal aqui não é o caso. A gente quer descobrir só esse valor aqui, tá? Então, 22a bateu. A raiz quadrada é exata, deu 22a, que é o mesmo valor que está aqui, então ele é um trinômio quadrado perfeito. Então a resposta é sim. O próximo, eu faço a raiz quadrada de 4b ao quadrado, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Aí o que eu faço? A raiz quadrada de 25, que dá 5. Para concluir, eu multiplico tudo, né, por 2. Então eu vou multiplicar por 2, 2b e o 5. Aí eu faço 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E repete o b. Aqui deu 20b. Para ser trinômio quadrado perfeito, tinha que ser 10b. Alguém tem alguma pergunta para fazer isso? Então, que deu 20b. Então, ele não é. Beleza aí, obrigadão por observar isso. Vamos para a próxima agora. Então, aqui, ó, raiz quadrada de letras. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Aqui a raiz quadrada de 1 é 1. Então, olha só. Eu vou multiplicar tudo por 2.
2 vezes ax vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. E repete as letras. São diferentes. Olha só que bateu, né? Então, ele é um quadrado perfeito. Marca aqui. Essa aqui. Vamos para essa outra aqui, ó. Raiz quadrada de y ao quadrado, que dá y. Raiz quadrada de 4, 2. Então, vou multiplicar aqui o resultado por 2, tá? 2 vezes y vezes 2. 2 vezes 2, 4. Repete o y. Deu diferente, não é isso? Está diferente. Y, 2 vezes 2, 4. Então, aqui não é. Deu 4y. Aqui, a próxima raiz quadrada de x quadrado dá x. Raiz quadrada de 16 dá 4. Agora eu multiplico tudo por 2. 2 vezes x vezes 4. Que deu 8x. Que também não bateu. Então aqui. Próximo. Falta o próximo quadrado perfeito. Esse aqui já é o agrupamento. Para observar que tem mais elementos. O polinômio aqui é maior. Tem 3. 1, 2, 3. Cada um tem 3. Essa aqui já é um pouquinho maior, parece. É um pouquinho maior. Mas todos são polinômios. Nesse caso aqui, para colocar em evidência, mesmo que seja agrupamento, começa pelo termo comum. Então, vamos pegar nessa daqui. Essa aqui é trinômio quadrado perfeito. Ainda não é para agrupamento, não. Tá? Porque tem 3 termos cada um. 3 termos, 3, 3. Esse daqui ainda no caso aqui a falturação dele é um trinômio quadrado perfeito. Essa questão aqui está dizendo que ele já é um trinômio quadrado perfeito, está afirmando. Isso quer dizer que não precisa a gente fazer igual fez na 5. Não precisa calcular a raiz quadrada e multiplicar por 2, não. Isso que basta calcular a raiz quadrada e colocar o valor no parênteses lá. Já. Que ele está afirmando. Aquela anterior não, pede para verificar qual é o trinômio quadrado perfeito. Então aqui eu vou calcular a raiz quadrada. Eu já vou jogar no parênteses. Ele vai ficar um produto notável, que é uma técnica que a gente já viu antes. Então a raiz quadrada de x elevado a 4 dá x ao quadrado. A raiz quadrada de 16 dá 4. Então a gente coloca no parênteses aqui, ó, x elevado a 2. O sinal que vem aqui no primeiro aqui, ó, o segundo elemento, segundo termo, né? Mais 4 elevado ao quadrado. Então é um produto notável da soma. Mas se tirar a prova real, pode tirar. Ó, se eu multiplicar aqui por 2 vai dar 8x quadrado, que é o valor que está aqui, ó. Fazendo essa próxima aqui. Opa. Então 2 aqui antes. 2x elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado, mais x elevado a 4 e y elevado a 4. A raiz quadrada desse valor. Então, raiz quadrada desse valor dá x ao quadrado e y ao quadrado. Se eu jogar no parêntese o primeiro termo e o segundo aqui, fecho parênteses ao quadrado. Sinal de mais porque aqui é mais. Né? Deixa eu tirar isso aqui não, só ficar aparecendo sinal de menos. O que aconteceu aqui? Beleza. Tem mais um. Então vou fazer aqui embaixo porque aquilo não cabe. Então n ao quadrado menos 6mn mais 9n ao quadrado. Então, a raiz quadrada de m ao quadrado dá m. A raiz quadrada de 9n ao quadrado
dá 3n. Então aqui vai dar m, observe que aqui é menos agora, ó. Então aqui é menos 3n ao quadrado. Então vamos lá. Temos 3, esse é o que? É 1, esse aqui é outro, e esse é o terceiro. Então vamos verificar aqui. Tá aqui, só que aqui é mais, né? Aqui é menos. Então tem que ser a questão B. Pode acontecer também de eu colocar, tudo o mesmo jeito da outra. Isso pode acontecer, eu observo isso, mas sempre passa alguma coisa batido. Então é a questão B. Vamos para a sétima questão. Vamos para essa daqui. Observe que esse aqui é um polinômio de a forma fatorada da seguinte expressão. Ela é bem maior. Se ela é tão grande assim, mais polinômio, geralmente três polinômios, né? É trinômio, né? 3 termos, geralmente dá para os notáveis. Nesse caso aqui, como tem mais elementos, é um polinômio que vai ser feita a fatoração por agrupamento. Ele é maior. Então vamos pegar, aproveitar o que está aqui mesmo. Aqui eu tenho o A comum e o A comum, sobrou só o X. Né? Então fica o A. Se eu tirei o A, coloquei em evidência, tem que ficar um número no lugar dele. O único número que pode ficar no lugar dele é o 1. Tirei o A do AX, ficou só o X. Mais. Aqui também tem duas letras B. Vamos colocar o B em evidência. No lugar do B, como eu tirei ele, tem que ficar 1. Se tivesse outra letra, ou outro número, ficaria outra letra ou outro número. Mas como não tem ninguém, é só ele, tem que colocar o número 1. Não pode ficar sem não. Aqui tira B, fica X. Mais. Aqui, eu tiro C em evidência, fica 1 aqui no lugar dele e sobra o X. Então, observa aqui, 1 mais X é comum a, B e C. Então eu coloquei na evidência. Se ele é comum, eu vou colocar em evidência. Observa, colocar na evidência em agrupamento é dessa maneira. Tem sempre que trabalhar os termos comuns também. E aí se torna por agrupamento por ser mais elementos, né? Mais termos, né? E acaba sendo por agrupamento. Então, o que sobrar vai dentro de parênteses também. Eu tirei esse valor aqui em evidência, eu separei, sobrou o A. Tirei esse 1 mais X aqui em evidência, sobrou o B. Tirei esse 1 mais X em evidência, sobrou o C. Então terminou assim. Fica um pouquinho maior. Vamos copiar a próxima aqui. Que isso? Mais aqui. Vou fazer embaixo, fica melhor. Tem menos termos, vamos ver se copiei todos. E tem menos. Mas aqui espaço pequeno. Vamos começar por aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho a letra N. Então 3 A mais B. Se tudo é mais, né, fica mais fácil. Aqui eu tenho um M comum aos dois. Então fica M sobre o A mais B. Sempre tem que ter o termo comum. Sempre tem que ter. Olha só. Aqui no 3 nós temos A mais B, no M nós temos A mais B. Então ele é comum. Então eu coloco ele primeiro aqui, ó. A mais B. Esses processos que estão sendo passados aqui, agora no caso aqui vamos colocar a multiplicação. Estou colocando termo comum. Aqui quando eu coloquei em comum o 3, observe que aqui é multiplicação. Toda vez que eu coloco em evidência, eu coloco o sinal de vezes. Então agora estou colocando em evidência o A mais B. Então eu vou colocar o sinal de vezes para o outro parêntese. Então 3 mais M é o que sobrou. Então finalizo dessa maneira aqui.
como eu ia falando, tem algumas atividades mais para frente que terá valores para ser calculado usando essas situações aqui. Ó. Usa termo comum, coloca em evidência para calcular outros valores. No caso da equação de segundo grau, por exemplo. Então agora vamos verificar qual que bateu com o nosso desenvolvimento aqui. Então tem essa primeira que é 1 mais x. Aqui, ó. Aí você olha assim, mas o seu resultado está ao contrário. Mas veja só, a ordem do produto não altera o fator. Então, se eu colocar 1 mais x primeiro e o a mais b mais c em segundo aqui, quando multiplicar o resultado vai dar esse mesmo polinômio grandão aqui, ó. Vai dar o mesmo. Não vai alterar nada, tá? Tá diferente aqui e tá diferente aqui, né? Mas como é multiplicação, não tem interferência, vai dar o mesmo resultado, tá? Aqui a mais b. Aqui também colocou 3m primeiro. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque quem está em evidência é esse número. Então a evidência que vem primeiro. Então, por isso está diferente, eu coloquei primeiro. Mas, não quer dizer que está errado não, porque se eu multiplicar todos os elementos aqui, ó, 3 por A, 3 por B, M vezes A, M vezes B, vai dar essa mesma expressão aqui completa. Vai esse mesmo polinômio, né? Que é chamado de expressão algébrica também. Por isso eu sempre estou usando expressão, polinômio, também é uma expressão algébrica. Por expressão algébrica porque tem letra e número, tá? A equação do primeiro grau, que a gente estuda no 7º ano, x, calcular o valor de x, que dá uma expressão algébrica. Mas lá no 7º ano chama somente de equações do primeiro grau. E no 8º o nome é expressão algébrica. Só muda de nível, né? Então a nossa resposta aqui bate com essa. Por que não essa? Porque aqui tem menos, aqui tem menos e aqui nenhum tem sinal de menos. Apesar de os valores serem o mesmo, mas o sinal, por o sinal estar menos, se a gente resolver, não vai dar esse polinômio de jeito nenhum. Ele muda. Só de aparecer o sinal de menos já muda.